Estamos aqui esta noite para experienciar Cristo, desfrutar de Cristo e expressar Cristo. Desfrutar Cristo. E agora, chegamos à mensagem 1. Eu terminarei a minha mensagem talvez uns 5 minutos após as 9 horas. Antes das 9 horas. E então, eu darei tempo à maioria dos treinandos e os santos que estão sentados no fundo para completar a mensagem ao virem ao microfone e compartilhar algo que o tocou, por 30 segundos. Mas em mim, essa série de mensagens começou ao agradecer o Senhor, orar para o Senhor e louvar o Senhor. E eu tenho esse encargo profundo de que os santos de todas as idades percebam. Deus está nos esperando que o louvemos, simplesmente pelo que Ele é e pelo que Ele fez. O tempo virá em que haverá uma conferência focada nisso e outra conferência na Europa. Isso então se tornará parte do nosso viver diário, como Davi no Antigo Testamento. Ele louvou o Senhor 7 vezes por dia. Louvava o Senhor 7 vezes por dia. E então encontramos o Cristo que habita interiormente durante o dia. Paramos por alguns segundos para louvar o Senhor. Não importa qual seja a nossa situação. Ele está no trono. Ele é todo inclusivo. Ele nos ama além do nosso entendimento. Então, simplesmente o louvamos. Que todo o nosso ser interior possa estar liberado. Então, veremos isso na restauração no tempo por vir. Mensagem 1. Viver Cristo e engrandecer Cristo. E aqui a palavra engrandecer significa estamos expressando de maneira muito maravilhosa, uma maneira ampla. Queremos que ele seja conhecido, torná-lo conhecido ao expressá-lo, para que outros possam ter fé nele, experienciá-lo e desfrutá-lo. Então, agora vamos passar pelo esboço. E haverá algumas sessões que eu irei enfatizar. O livro de Filipenses revela o viver de um homem-deus que busca Cristo, vive Cristo e engrandece Cristo. É isso que o Cristo que habita interiormente irá desenvolver em nós. Para o buscarmos. Não estamos sem exercitar o nosso espírito. Você acorda de manhã, Senhor, hoje eu vou te buscar. Senhor, hoje eu vou te viver. E mais irei engrandecer-te. Porque o Senhor está crescendo em mim e habitando no meu coração. A, B e C. De acordo com Filipenses 1:20 e 21, o suprimento abundante é para os crentes viverem Cristo. O Senhor não disse, eu exijo que você viva Cristo. Ele nos supre com o suprimento abundante para vivermos Cristo em qualquer situação. Ele não quer que vivamos por nossa própria energia. Ele
nos dá o suprimento. Quando você acorda às 6 da manhã, ali está o Senhor, fresco e vivo, com a medida de graça para o dia de hoje. E você se encontrará bem cedo. No começo você irá dizer, Senhor, é um outro dia para louvá-lo. Um novo dia para que o Senhor cresça em mim. B. O viver e engrandecer Cristo é nossa salvação diária. Então, quando exercitamos isso, esse viver e engrandecer Cristo, algo está acontecendo dia após dia. Vários aspectos da salvação. Não a salvação objetiva que já ocorreu, mas a experiência interior da salvação. Temos de ser salvos diariamente ao experienciar Cristo para vivê-lo e engrandecê-lo pelo suprimento todo inclusivo e abundante do Espírito de Jesus Cristo. Eu sugiro, se vocês tiverem o sentimento de orar por essa última parte, Senhor, eu quero vivê-lo, engrandecê-lo. E eu quero fazer isso por meio do Espírito de Jesus Cristo, todo inclusivo e abundante. Esse Cristo, que é todo inclusivo como Espírito, nos dá tudo o que precisamos para orar e louvar. Ponto 2. O tema e o conceito controlador do livro de Filipenses é a experiência de Cristo. Se você tem um pensamento ou um sentimento no futuro próximo, talvez na segunda-feira, quando vocês tiverem o seu tempo livre, que tal não ler todo o livro de Filipenses? Vocês podem fazer isso em 15, 20 minutos e ter essa percepção. Filipenses, este livro, é sobre a experiência de Cristo. Não ensinamento doutrinário, mas experiência de Cristo. Entendimento. E quanto mais o experienciamos, mais perceberemos que estamos experienciando de maneira muito específica, não de maneira geral. Ele é todo inclusivo, mas ele será muito específico, porque ele sabe onde estamos e o que precisamos. E ele sabe o que está no seu coração. E ele quer dispensar-te para dentro de ti. A experiência de Cristo é a chave mestra que nos abre o livro de Filipenses. A experiência de Cristo. Espero que isso seja uma oração genuína e simples. Senhor, ensina-me, treina-me a experienciá-lo todos os dias, para sempre. Não só enquanto estamos aqui nesta era, no novo céu e na nova terra, estaremos, o veremos mais e mais, e então diremos, há 1 bilhão de anos atrás, tudo foi, ele cuidou de tudo, tudo será novo e fresco. B, a experiência de Cristo é uma questão do corpo. Isso é de importância máxima, que é uma questão do corpo. E eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Mas eu quero que isso esteja claro. Estou aqui diante do Senhor. Eu não estou aqui mirando em ninguém, nenhum santo, nenhum lugar, nenhum tempo. Um dia
fala do corpo, ou quando se refere ao corpo, ou menciona o corpo. Eu não quero estar relutante ou ter temor, mas todos os santos que passaram pelo terceiro estágio, até a cruz foi aplicada à carne, à constituição natural, então, quando o espírito pode fluir de maneira ilimitada, então se tem sensação de maneira pessoal, você ficará surpreso. Eu não sou somente um crente. Eu não sou simplesmente um filho de Deus. Eu sou um membro do corpo. Eu não posso viver sem o corpo. E estes santos que estão nessa esfera, sua função, apacentamento, eles estão engajados em guerra, batalha espiritual. Então isso se manifestará totalmente, plenamente. Mas não temam, não tenham medo. Os que estão no quarto estágio sabem, conhecem se este irmão ou esta irmã ou aquela irmã realmente conhece o corpo. E quando eles discernem, especialmente os irmãos, eles não criticam ninguém. Eles apacentam. Eles cuidam dessa pessoa. Eles oram por ele. Porque todos temos de passar pela mesma jornada, o mesmo procedimento. E há uma necessidade tremenda, e falo isso por amor, próprio Deus dá essa necessidade em toda a restauração. Ele precisa de muitos irmãos e irmãs que estão vivendo, que vivem no quarto estágio. Meu coração tem doído por conta disso. Santos na restauração do Senhor por décadas, 30, 40, 50 anos. Mas ainda não passaram pelo terceiro estágio. Do terceiro estágio, não passaram. Isso que eu mencionei ontem para vocês, para os treinandos. Mas gostaria de usar essa expressão. Amados santos, não é muito tarde. Não importa qual seja a sua idade, não é muito tarde. Não é tarde demais para estarmos no quarto estágio e estarmos prontos para sermos arrebatados. Então, vou voltar ao ponto 1 novamente. Tudo que está no corpo e é do corpo envolve comunhão mútua. A experiência de Cristo exige essa mutualidade. Precisamos uns dos outros. Não importa quão maduro você seja. O irmão Ni e o irmão Li perceberam que eles não eram independentes, crentes independentes. Eles precisavam de todos os membros. Porque, como eu gosto de mostrar, todos vocês têm uma medida de Cristo que ninguém mais tem. Não importa se você tem 22 anos ou 92 anos, ou qualquer idade entre essas. É por isso, quando eu te dou mais ou menos 20 minutos para testificar, mesmo que muitos vão antes de você, mesmo que muitos antes de você falem sobre a mesma coisa, fale novamente a mesma coisa, da sua maneira, de acordo com e então a sua medida de Cristo irá fluir, ok? Então, eu estou mencionando isso para começarmos a praticar isso. E então, vocês aprenderão ao fazer. Aprender fazendo. E irmãs, especialmente no treinamento, após virem ao microfone pela primeira vez, e então você
deu o seu melhor, compartilhou, e daí você senta na sua cadeira e depois nos próximos 3 e 4 minutos você não sabe onde você está. Você está tão incomodada. O que que eu falei? Por que que eu fiz? Todos passamos por isso. E depois de alguns minutos, nós nos acalmaremos, porque isso foi um evento para. Pode ser um evento para muitos de vocês, principalmente quando vocês têm que ir negando essa disposição, falar em frente à sua índole, falar em frente de muitas pessoas. Estamos todos no processo, todos que vierem ao microfone. Exercitamos o nosso espírito para sermos um com eles e para receber também o que foi apresentado. E isso, então, será um tempo glorioso para o Senhor no final, pois isso é uma questão do corpo, não um irmão dando uma mensagem e outro simplesmente falando outras coisas. É por isso que estou enfatizando no corpo e do corpo. Ponto 2. A experiência de Cristo deve ser no corpo e para o corpo. Só podemos experimentar Cristo plenamente quando o experimentarmos no corpo. Então temos de ser salvos de independência. Seção 3. Filipenses é um livro não somente sobre a experiência de Cristo, mas também sobre viver Cristo. Experiência e viver. O pensamento básico da Bíblia é que o Deus triuno deseja trabalhar-se em nós a fim de que tomemos como nossa vida e o vivamos. Eu quero focar nisso por um tempo. O pensamento básico de toda a Bíblia é que o Deus triuno deseja. A palavra deseja. O Deus triuno não está dizendo, eu insisto, eu sou Deus, faça isso. Vocês estão. Ele deseja isso. O Senhor tem esperado por quase 2000 anos para ter um número coletivo de santos experienciando Cristo. O Deus triuno deseja trabalhar-se em nós antes de fazer algo por meio de nós, ele quer trabalhar-se em nós. É por isso que começarmos de manhã nos voltando ao Senhor, aplicar o poder do seu sangue e Cristo como a realidade de todas as ofertas. Então dizemos, Senhor, eu peço pela medida de graça para hoje, baseado em sua misericórdia, que seja mais um dia do seu dispensar. E, Senhor, simplesmente, eu quero ser treinado por Ti para viver, para vivê-lo. Viver para Ti viver. A vida cristã é uma vida de viver Cristo para a constituição e edificação do corpo de Cristo. Estamos aqui novamente. A edificação do corpo. O Senhor deseja inscrever isso em todos os santos que o buscam. Não importa a sua idade, seu nível de crescimento de vida. Você é um membro do corpo.
E você tem de perceber, viver-me é para a edificação do corpo de Cristo. Então, se os santos não estão vivendo Cristo nessa geração, o corpo não será edificado nessa geração. Uma vez, talvez há 30 anos, o irmão Lino me deu uma lista que ele chamava de preocupações profundas. Depois de ele ter falecido, o que aconteceria? E ele mostrou que o que está no coração do Senhor não, se não for levado a cabo pela restauração do Senhor nessa parte da terra, então ele buscará e encontrará outro grupo de pessoas em outro lugar na terra, porque antes de voltar, deve haver estes santos que cumpriram este requisito e esse desejo do próprio Deus. E perceber que isso não é algo independente, não estou tentando ser um gigante espiritual, eu simplesmente quero perceber e viver como membro do corpo. Então, me desculpe mencionar isso muitas vezes, mas há 3 anos, quando eu tive o meu amigo, um médico, eu disse que eu estava com muita dor. Você pode me levar para emergência? E então eles me levaram e falaram, vou cuidar de você. E eu percebi, de acordo com o teste de sangue, exame de sangue, você vai precisar de uma cirurgia no seu coração. Quádrupla. 4 pontes, Safena. Então eu percebi imediatamente que essa é uma questão do corpo. E isso irá acontecer sem eu mesmo perceber, porque eu não estou sozinho. Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se algum membro está desfrutando, então os membros entrarão no seu desfrute. Eu posso dizer honestamente que as palavras que estão fluindo não são somente ensinamentos doutrinários, isso está sendo dispensado a vocês para tornar o seu crescimento de vida um ritmo normal. Então, vocês aqui que estão no seu primeiro semestre, a sua primeira reunião ministerial juntos aqui, e quando você se levantar aqui, daqui a anos, haverá muito mais Cristo trabalhado no seu ser. E você então estará no terceiro estágio de vida. E você estará no caminho de ser preparado de maneira coletiva para a volta do Senhor Jesus. Um e 2. A vida cristã é viver Cristo com seus atributos divinos, expressados em suas virtudes humanas, como parte do seu corpo orgânico. Então vamos olhar bem este ponto. A vida cristã, o que é? O que é a vida cristã? Você pode perguntar para muitos cristãos, eles vão te dar muitas explicações. Eu não sei se nenhum deles dirá que a vida cristã é viver Cristo. Então, a vida cristã é viver Cristo com seus atributos divinos. E eu gostaria de sugerir, quando vocês tiverem tempo, vocês têm os livros verdes que tem tudo. Nesse primeiro livro,
de 20 mensagens. O irmão Lee compôs essas mensagens durante 3 treinamentos semestrais para liberar essas coisas nesses livros. Então vocês perceberão, há uma lista dos atributos de Deus. Deus é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é perseverança. E o Senhor quer cuidar de nós dessa maneira específica. Ele sabe onde você está, o que você precisa. Então, Ele trabalhará os seus atributos para dentro de você. Então se tornarão virtudes humanas. Você será mais humano do que você era antes. Você pode ter já me escutado dizer que os treinandos, há alguns anos, quando vocês estavam tendo comunhão comigo na minha casa, eles disseram: o irmão Lee já faleceu antes deles mesmos nascerem. E eles pedem para eu falar algo sobre o irmão Lee. E eu disse: ele era um ser humano mais normal, é o ser humano mais normal que eu já conheci. Porque quando Cristo é trabalhado em nós, isso está no nosso no nosso viver humano. Cristo é expressado. Cristo é expressado no nosso viver humano e nem percebemos, mas outros percebem. Mas então percebemos que isso ocorre, isso acontece, os atributos que expressamos no nosso viver têm a sua origem porque é parte do corpo orgânico. Então o Senhor dispensa-se a nós por meio do corpo em nós. É por isso que estou enfatizando isso. Próximo, para o corpo, devemos viver uma vida que é o próprio Cristo. Simplesmente pense sobre essas palavras. Viver uma vida que é o próprio Cristo. Não você tentando ser um cristão. É Cristo, o próprio Cristo, vivendo como partes do corpo, para a consumação universal da economia eterna de Deus. Então, novamente, temos o corpo sendo a fonte, a origem e a meta. Para o corpo, e como antes dissemos o corpo orgânico. Agora o ponto C. A vida cristã não é uma vida de ética, religião, cultura ou mesmo moral. A vida cristã é Cristo. Agora não vou mencionar o nome do país, mas eu estava no Oriente Médio, no Extremo Oriente. Eu tenho ido lá uma vez por ano, pelos últimos 20 anos. E eu fui, então, mais para o interior do país, e enquanto estava compartilhando com eles. Se eu dissesse isso, que a vida cristã é Cristo. Se eu mencionasse isso, quando eu voltasse para a próxima reunião, eles me dariam uma camiseta que diria isso na frente. É prazeroso. Eu não pedi para eles fazerem. Mas eu tenho muitas camisetas.
Então, temos de ir além da ética, da cultura. A vida cristã é Cristo. Eu não me surpreenderia. Simplesmente me digam um pouco sobre isso. Hã? Eu acordei às 2, eu estava completamente acordado às 2:30 da manhã, porque o Senhor me acordou para experienciar Cristo, aqui e agora. Eu acho que isso está acontecendo com muitos de vocês já. Quanto tempo isso durará? E então, enquanto você, o seu sono será muito melhor. Mas não coloquem um despertador para acordar às 3 da manhã. Como crentes em Cristo, devemos viver uma vida que é, na verdade, o próprio Cristo. Esse é o mesmo ponto, mas de um ângulo diferente. Crentes em Cristo. Essas palavras simples. Somos crentes. Com todo o nosso ser podemos testificar. Sou um crente. Não tenho vergonha disso. Você pode discutir comigo, o que quer que seja. Pode falar. Quando você terminar, eu vou dizer. Eu sou um crente em Cristo. Na verdade, estar com você fortaleceu a minha fé. Eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo que está no trono. Eu creio em Cristo, no Cristo que está aqui. Eu creio no Cristo que habita em nós. O padrão da vida cristã é Cristo. E a experiência normal de Cristo é viver Cristo. Então o tempo virá quando a sua esperança e o seu desejo são: eu simplesmente quero ser um santo normal. Normal do ponto de vista de Deus, em todos os aspectos. E a experiência de vida normal de Cristo é viver Cristo. Ok, ponto D. A vida de Paulo era viver Cristo. Espero que vocês leiam cuidadosamente sobre o que Paulo fez, o que Paulo estava fazendo antes de ser salvo. E, na verdade, um amado irmão, que era um dos servidores na igreja, que ele estava testificando, e os religiosos estavam com muita raiva, o atacando, a ponto de decidir levá-lo para fora da cidade e matá-lo, apedrejá-lo. Mas está ali no Novo Testamento, capítulo 7, que esse chamado irmão, antes de falecer, ele disse: o céu está aberto perante mim. Eu vejo Jesus de pé ao lado do trono de Deus. E então, em 1 minuto ou 2, depois ele terminou a sua jornada. Que testemunho! E o homem, nós sabemos que Paulo estava ali. Ele estava concordando com tudo. E após este evento,
Ele queria atacar, ir a outras cidades e prender irmãos e irmãs e levarem de volta, levá-los para Jerusalém para que fossem colocados em prisões, fossem julgados e então mortos. Mas sabemos o que aconteceu enquanto ele estava a caminho, naquele caminho. Uma luz mais forte que o sol brilhou nele e ele caiu. Ele não pôde ver por 3 dias. E então o Senhor falou com ele. Por que você me persegue? Ele não disse, por que você persegue os crentes? Ele disse, por que você me persegue? Porque agora mesmo, num país muito grande, com mais de 1 bilhão de pessoas, este exato momento, amados irmãos, estão sendo tratados dessa maneira. De várias maneiras. Mas o Senhor diria, quando eu fizer isso para ele ou para ela, você está fazendo isso para mim. Ele está envolvido desta maneira. Então, Cristo viveu em Paulo como sua vida e Paulo viveu Cristo como seu viver. Cristo vivia nele e o Cristo que estava nele era expressado exteriormente. Eles viviam juntos como uma só pessoa, como uma só vida e um só viver. Simplesmente considere isso. Que tipo de pessoa era Cristo? Era Paulo? Certamente ele não tentou matar ninguém. Você não tentou matar ninguém? Ou foi contra alguém como ele foi? Mas se ele pôde ser restaurado dessa maneira, o Senhor não será capaz de trabalhar-se em nós da mesma maneira? Certamente ele o fará. Para sermos experiencialmente uma pessoa com uma vida e um viver. Então, Cristo está em nós. Só Deus Pai pode compreender plenamente que Ele está em nós. Mas cada um de vocês e o Cristo interior são um. É você, é Ele, é você. Quando vivemos Cristo, Cristo e nós vivemos juntos. 2 vidas têm um só viver. 2 naturezas estão mescladas em uma só natureza. E 2 espíritos tornam-se um só espírito. Agora chegamos a uma sessão que eu quero passar muito tempo, talvez 15, 20 minutos ou até mais. Viver Cristo exige que permaneçamos nas partes interiores de Cristo. Então agora quero ler algumas porções do meu estudo, do ensinamento do irmão Lee com relação a isso. Engrandecer Cristo e viver Cristo exige que permaneçamos nas partes interiores de Cristo. Cristo está aberto para nós e Ele quer que entremos no seu ser, nas suas partes interiores. As suas partes interiores estão
relacionadas à vontade, à mente. São todas partes da alma, a mente, a emoção e a vontade. E nós estamos permeando as suas partes interiores. E então verá o tempo onde ele tocará profundamente as profundezas do nosso ser, das nossas partes interiores. Isso será algo gradual, experiencialmente falando. Mas haverá um ponto no seu relacionamento pessoal com o Senhor. Não é simplesmente algo que você faz de maneira rápida numa reunião. Não, você dirá, Senhor, eu tomei uma decisão para a vida toda. Sou um vaso aberto. Senhor, tu tens acesso a cada parte do meu ser. Eu tive uma experiência muito incomum. Isso foi quando eu ainda morava e servia no Texas. Eu estava conversando com o Senhor e eu disse, como o Senhor pôde descer às profundezas e então sair de lá? E então, esse foi o Cristo interior que me deu esse pensamento. Então, eu disse, Senhor, o Senhor quer acesso às profundezas do meu ser. E a decisão foi, Senhor, eu não quero guardar nada para mim. Senhor, da sua maneira e ao seu tempo, eu quero ser um vaso aberto a ti, para ti. E na verdade, ele foi ao mais profundo do meu ser, além do meu entendimento do que está nas profundezas. Mas ele é cabal, completo. Ele não simplesmente examina, mas qualquer coisa ali que é negativa, o ego, qualquer coisa desse tipo, ele lida, ele trata, ele aplica a cruz a isso. E então, quando ele sai com a vida de ressurreição, é por isso creio que até mesmo nessa semana, as mensagens do Revivamento sobre a unanimidade. Porque os apóstolos em João, em Atos, estavam juntos em unanimidade. Mas a fim de estar em unanimidade, eles tinham de passar pela morte e ressurreição. Então, quando o Senhor está tocando as partes interiores, é assim que acontecerá. Você aplica a cruz e então dispensa a vida de ressurreição. Além da nossa consciência. Não tente se examinar, não sejam subjetivos dessa maneira. Simplesmente sejam um vaso aberto e permitam que o Senhor faça exatamente o que você precisa e o que Ele deseja fazer. Ter as partes interiores de Cristo. Outro ponto. Se quisermos ser aqueles em Cristo, para sermos aqueles em Cristo, temos de estar nas suas partes interiores. Então talvez você queira ler orar Filipenses 1:8, onde Paulo diz: todos vós no entranhável afeto de Cristo. Vou mostrar outros versículos onde Cristo terá acesso às nossas partes interiores.
Isso nos salva de um tipo de vida cristã superficial, até na restauração do Senhor. É possível sermos objetivos com tantas coisas, mas queremos crescer em vida até a maturidade, e isso requer que Cristo tenha acesso às nossas partes interiores. Precisamos estar no seu coração tenro e sentimentos delicados. Vou ler alguns versículos. Filipenses 1:8. Pois Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vós no entranhável afeto de Cristo Jesus. Aqui temos este desejo. Como tenho saudades de todos vós. Eu posso fazer isso quando estou no entranhável afeto de Cristo Jesus. De Cristo. Então, Paulo era um com Cristo, até mesmo nas partes interiores, no entranhável afeto de Cristo. Entranhas de Cristo. Por fim, permitiremos que Ele faça o mesmo. Senhor, estou aberto a Ti. O Senhor pode tocar a parte, a entranha, as partes interiores mais delicadas. Até o que podemos não conhecer o que está no mais profundo do nosso ser, com a nossa emoção. E por vários motivos, por causa da necessidade humana, vamos manter isso coberto. É intocável. Nenhum relacionamento que eu tenho não terá acesso a essa parte do meu ser. E nem eu sei o que está ali. Mas quando começamos a perceber que podemos entrar nas partes interiores de Cristo, e quão precioso isso é, e quão iluminador isso é, então a nossa resposta será: Senhor, tu és bem-vindo aqui, te dou as boas-vindas para ter acesso às minhas partes interiores. Eu posso nem saber quais são elas, mas eu quero que o Senhor não esteja limitado. Eu permaneço em Ti, Tu permaneces em mim. Senhor, que isso não somente sejam palavras. Há versículos maravilhosos, mas não são simplesmente versículos. Isso é minha experiência. Mas isso tem de começar em algum lugar, em algum tempo. Por que não agora? Aqui e agora. Então, um versículo no Antigo Testamento, Salmos 28:2. Examina-me, ó Senhor. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha meu coração e minha mente. Você não está desafiando o Senhor, você está se abrindo a Ele. Examina-me, Senhor. Eu quero que o Senhor tenha acesso a todas as partes do meu ser. Ó Jeová, ó Senhor, ó Senhor Jesus, ó amado Pai. E prova-me, sonda-me o coração, esquadrinha o meu coração. Estamos dando acesso. Mas não faça isso simplesmente porque você escutou essa parte da mensagem. Mas quando você tiver a sensação que você quer ter, você pode começar este aspecto com o Senhor. E começar de maneira calma,
Senhor, me abro a Ti mais do que nunca. E, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está aberto a mim. Senhor, me guia estágio após estágio. E então outro versículo, capítulo 16, versículo 7. Bendirei ao Senhor que me aconselha à noite, as minhas partes interiores me instruem. Estou repetindo a segunda parte. À noite, minhas partes interiores me instruem. Não sei se é a minha idade. Alguém me perguntou se eu estava dormindo. Ah, não. Quando foi seu sono noite passada? E eu disse, eu dormi 5 vezes. Acordei uma vez. E então, voltei a dormir. Mas, na verdade, enquanto eu dormia, o Senhor, quando nós dormimos, o Senhor tem a sua maneira de nos apacentar e se trabalhar-se para dentro de nós. E às vezes, quando estamos acordados, não sabemos o que está acontecendo, mas temos a sensação, minhas partes interiores estão sendo tocadas. Você tem que esperar até você estar ativo. E agora eu sou um vaso aberto. Então eu à noite o Senhor me instrui. Senhor, o Senhor pode me instruir, dispensar as suas visões, os seus sentimentos em mim. E então você pode não perceber, mas virá o tempo em que você perceberá que o Senhor está trabalhando em você. Ok. Voltar ao ponto E. Viver Cristo exige que permaneçamos nas partes interiores de Cristo. E há esses 4 pontos que são de grande importância. Paulo experimentou as partes interiores de Cristo. Ele era um com Cristo em suas partes interiores, ao sentir saudade dos santos. Foi assim que começou. Ele experimentou as partes interiores de Cristo. Isso está no coração do Senhor, Ele está orando por nós. Eu creio que agora mesmo, neste momento, Ele deseja que todos nós experimentemos as suas partes interiores. Ele está totalmente aberto. Ele quer me conhecer. As coisas mais profundas em mim. Senhor, eu abro-me para Ti, as minhas partes interiores. Ele foi um com Cristo em suas partes interiores, ao sentir saudades dos santos. Então, quando estamos nas partes interiores de Cristo e compartilhamos a sua preocupação amorosa pelos santos. Ponto 2. Paulo não viveu uma vida em seu ser interior natural. Ele viveu uma vida nas partes interiores de Cristo. Este ponto pode ser muito de grande ajuda em 2 pontos.
Paulo não viveu uma vida em seu ser natural, em seu interior natural. Nem tente descobrir o seu ser interior. Não tente examiná-lo. Simplesmente seja um vaso aberto a ele. Então, estamos em Cristo e, portanto, devemos estar nas suas partes interiores. E seus sentimentos delicados e tenros. Mais uma vez eu digo, os irmãos, essas palavras talvez sejam algo que você sempre pensou. Ah, isso é para as irmãs, coisas de menina, de irmã. Isso não é coisa de homem. Ah, eu quero as coisas de homem. Eu sou um cara durão. Quero ser um cara durão contra os demônios. Mas agora, quando falamos disso, você tem partes interiores, tenras, partes tenras do nosso ser, que quando o Senhor está trabalhando em nós, talvez pela primeira vez percebemos que contato tenro comigo. Senhor, eu te amo mais do que nunca. Obrigado pelo teu cuidado tenro, suave e os sentimentos delicados. Todos os homens, todos os irmãos, podemos ser muito fortes como devemos ser, mas, quer saibamos ou não, temos sentimentos suaves. E quando eles são tocados, você tem diversos tipos de reação. Não me toque novamente. Você pediu, você recebeu. Sentimentos delicados. Então, o Senhor sabe exatamente o tempo e a maneira de cuidar de você. Ele sabe que você tem sentimentos tenros, suaves, e ele tem sentimentos suaves. E ele cuidará de você de maneira tenra, maneira delicada. E muitos de nós, irmãos mais velhos, eu creio que temos comunhão com o Senhor e podemos dizer, Senhor, agora, agora eu posso entender todas as coisas pelas quais o Senhor me fez passar para ter acesso às minhas partes interiores. Senhor, não é muito tarde. Não é tarde demais para mim dizer, para o Senhor tocar as partes mais profundas do meu ser. E agora eu sou mais aberto do que nunca. Ponto 3. A fim de sermos aqueles que estão em Cristo, devemos estar em suas partes interiores, em seus sentimentos ternos e delicados. Viver Cristo é permanecer em suas partes interiores e desfrutá-lo ali como graça. Então, agora, quando permanecemos em Cristo, nas partes interiores de Cristo, desfrutamos dele como graça. Espero que vocês treinando façam essa oração simples todas as manhãs. Espero que isso seja parte do seu viver diário. Não de maneira comum, religiosa, mas ao permanecer com o Senhor. No Senhor. Senhor, eu preciso da porção de graça de hoje, para hoje. E eu digo isso baseado em misericórdia. Precisamos de misericórdia. Houve um tempo onde quando o irmão Ni estava aqui, o Watchman estava aqui e um grupo de santos o levou
para algum lugar e ele não pôde participar de nenhuma reunião da igreja e não pôde ministrar por alguns anos. Então algo aconteceu e eles tiveram que voltar a ele e se arrepender. Mas quando o seu ministério foi restaurado, a primeira mensagem que ele deu foi sobre misericórdia. Cada um de nós passará por muitos eventos. Então, teremos um sentimento de que a única coisa que eu posso pedir, honestamente, por causa da minha situação, eu simplesmente posso pedir, Senhor, eu peço por misericórdia. Misericórdia. No Novo Testamento, um capítulo diz: você pode se achegar ao trono da graça, o trono nos céus. O trono da graça, temos o trono da graça, mas logo depois disso diz misericórdia. Todos os dias. Senhor, eu preciso de misericórdia. Abrindo o caminho para a graça. Então o desfrutamos agora, como graça. Podemos continuar. Ponto F. O suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo era para Paulo viver Cristo. O suprimento abundante. Escutem este ponto. O suprimento abundante do Espírito todo inclusivo inclui divindade, humanidade, crucificação, ascensão, os atributos divinos e as virtudes humanas. O amém de vocês é bem real. Amém. Digam amém a isso. Isso é todo inclusivo. Não é somente o Cristo todo inclusivo, mas o Espírito todo inclusivo. E como o Espírito todo inclusivo, ele está operando em nós. E então a divindade será dispensada a nós. E então a humanidade, ele deseja que sejamos verdadeiramente humanos. E a crucificação experienciar algo como Filipenses 2, 10 a 20. Não este livro, outro. A ressurreição. O Espírito nos capacita a conhecer e experienciar a ressurreição, a ascensão, especialmente quando há um grupo de pessoas orando. Se estivermos aprendendo, vamos perceber que temos de orar com o Senhor no trono, nos céus. Estamos orando ali. E o inimigo está no ar, em outro nível. Então podemos aplicar a sua vitória sobre as coisas malignas no céu, no ar, nos ares. Porque ao orarmos com Ele, com o Senhor, nas regiões celestiais, em ascensão, então os atributos divinos, um após o outro, e as virtudes humanas
Em Filipenses 1:19.2, Paulo fala do suprimento do corpo antes de falar do suprimento abundante do espírito, porque o espírito está sobre o corpo. Então, mais uma vez, você percebe que o corpo é o foco. Como um membro do corpo, Paulo percebeu que precisava do suprimento do corpo. Todos conheceremos isso de maneira experienciável e perceberemos que somos um membro do corpo. E eu preciso do suprimento do corpo. O que eu tenho pessoalmente, eu não posso passar por isso, não posso. Mas eu sou um membro do corpo e o corpo sabe o que cada membro está sofrendo ou qual a sua necessidade. E, portanto, o corpo supre um membro do corpo em sua situação. Viver nessa esfera do corpo vai além de das palavras. Quando expressamos o Cristo para o corpo, no corpo e para o corpo e com o corpo. E então o corpo e os membros do corpo, eles cuidam de nós. Depois da minha cirurgia no coração, eu estava me recuperando em casa e eu recebi um e-mail do irmão no Texas. Eu não sabia. Eu não conhecia esse irmão. Nós nunca nos conhecemos. Ele disse: Ron, você irá se recuperar disso. Ele disse: estamos orando por isso. Isso é uma questão do corpo. Isso vai além de palavras. Como membro do corpo, Paulo percebeu que precisava do suprimento. Ponto B. Paulo tinha a sensação clara interiormente de que estava no corpo. De que os membros do corpo... ele tinha uma sensação clara interiormente. Ele estava no corpo. De que os membros do corpo o sustentavam. E de que o suprimento abundante do Espírito o alcançaria por meio do corpo. Eu creio que, embora muitos de vocês sejam jovens, vocês têm a sensação do corpo. O corpo, vocês são membros do corpo. Vocês não podem viver separados do corpo. 3. Paulo pôde ser um vencedor porque experimentou e desfrutou o Espírito todo inclusivo com o seu suprimento abundante habitando nele. Agora a última sessão. Se engrandecermos Cristo ao vivê-lo, nós nos tornaremos fatores fortes, canais de suprimento para capacitar os santos a crescerem em vida e desfrutarem o Senhor. Então, se engrandecermos Cristo, se tivermos uma visão ampla dele, ao vivê-lo, então nos tornaremos fatores fortes, canais de suprimento. O Senhor está nos dando não somente o que precisamos, mas um suprimento para outros membros do corpo, para capacitar os santos a crescer em vida. Para ser honesto, isso não é algo fácil, crescer em vida. Tem muitas coisas envolvidas aqui.
E os santos podem não ter palavras para dizer, mas o sentimento é: eu não posso fazer isso. Eu não consigo. Estou sendo honesto, eu já tentei várias vezes e não consigo. E alguém percebe: outro membro do corpo o capacitará a crescer em vida. Eu te capacitará a desfrutar do Senhor. E você está tendo um tempo de apacentamento de maneira mútua e você percebe estes amados irmãos. Esse amado irmão não tem alegria. Você não tenta dar uma mensagem sobre isso e aquilo, mas você é capaz de supri-lo, dispensando a ele. E então, mais tarde você descobre, ele manda um e-mail. Ele manda um e-mail. Depois do nosso tempo juntos, eu não sei o que aconteceu, mas fiquei cheio de gozo, de alegria, porque o nosso ser capacita outros a avançarem dessa maneira. Por causa de Paulo, as igrejas puderam ter o crescimento em vida e serem enchidas com o desfrute de Cristo. Isso também deve aplicar-se a nós hoje. Quero mostrar isso novamente. Por causa de Paulo, as igrejas puderam ter o crescimento em vida. Então, o que ele fez? E serem enchidas com o desfrute de Cristo. Então, quando estamos ministrando Cristo desta maneira, então os membros do corpo podem agora ter o desfrute de Cristo. Que isso possa acontecer conosco hoje. Possamos ajudar uns aos outros a desfrutar do Senhor. Não a dizermos a eles ou ensinar algo, mas simplesmente dispensar uns aos outros, apacentar uns aos outros. Apacentar é uma definição muito simples. O apacentamento é o cuidado todo, inclusive e tenro. Eu me lembro de perceber, eu preciso de apacentamento. E também eu sou capaz, até certo ponto, de apacentar outros. Você não é muito novo para apacentar. Novo demais para apacentar. Você. Você. Hã? Você tem as crianças no colegial, você pode apacentá-los, mas ao mesmo tempo vocês estão sendo apacentados. Isso vai além. Isso é muito precioso. É o apacentamento mútuo. Que ponto eu acabei de ler? B. A consideração de Paulo era partir ou estar com Cristo, ou permanecer na. Eu prefiro morrer do que e estar com Cristo ou permanecer na carne. Não era egoísmo, mas era por amor aos santos. É por isso que às vezes os santos compartilham algo com outros santos. E os santos maduros dizem: Amado, por favor, não faleça tão breve. Precisamos de você aqui. Você ainda não terminou a sua jornada. Há essa percepção. Vai além de palavras, a ternura disso. Então, Paulo decidiu
Não partir, mas permanecer para compartilhar, e ele o fez. Mas então o Senhor fez com que ele falecesse no seu tempo. Então ele escreveu, como ele escreveu em 2 Timóteo, seu filho espiritual. Ele deu esta palavra: termine a sua carreira, sua corrida, termine o seu ministério. E ele ainda diz isso para mim, o Senhor. Avance. E o irmão Ni tem essa mensagem, o Otmani, que diz: a última parte da jornada é a parte mais difícil, mas é a parte mais importante e preciosa. E então é por isso que alguns irmãos, orando de maneira pessoal ou de 2 em 2, eles oram: Senhor, proteja esses irmãos e irmãs por amor ao corpo. Não é o tempo deles falecer ainda. Quando se tornar claro, então as orações serão diferentes. Ponto A. Então B. Deve ser importante para a igreja se permanecemos ou partimos para estar com o Senhor. Mas isso depende de vivermos Cristo, engrandecermos Cristo, ministrarmos Cristo e transfundirmos Cristo a partir das profundezas do nosso interior, para o interior dos santos. Na vida do corpo, há necessidade urgente de certas pessoas funcionarem como canais de suprimento. Amados irmãos mais velhos, a sua jornada ainda não terminou. A sua maturidade é necessária para o corpo. Então, essa é a mensagem 1. Agora, orem por 30 ou 45 segundos. E o nosso amado irmão virá aqui para dar uma direção, o que vamos fazer nos próximos 20 minutos. Mas eu sugiro que vocês venham ao microfone por 30 segundos. Quando escutarem o piano, não passe além do piano. Terminem o que você quer dizer. Simplesmente parem. Isso é algo prático para aprendermos. Então orem e então profetizem. Glória seja a Deus. O louvamos.